Boa noite a todos. Olha, hoje vocês têm que prestar atenção que a minha esposa fez uma ikebana. Olha o detalhe aqui dessa cor do vaso com cor da flor. Ele gostou. Eu gostei. Tá bonito? Tem que só talvez levantar. É porque talvez a gente vai Pra falar mostrar sobre o belo. Um nível assim. O belo hoje vai ser das postagens que nós escrevemos e postamos no Facebook, né? O belo do ponto de vista de Meixo Sama já foi feito no sábado passado. E vai ser sempre assim. Primeiro a gente mostra um tema relativo ao que o Meixo Sama expôs e depois a gente faz nossos escritos em relação a esse tema, postando no Facebook. O próximo, que vai ser sábado que vem, vai ser sobre cidade, do que Meixo Sama expõe. Depois, na quarta-feira, a gente fala sobre cidade do ponto de vista. Mas explica que esse seria o tema 17, né? Um penúltimo. É. Por que você antecipou, né? Eu antecipei. A razão, assim, estamos ajudando pessoas aí que estão se candidatando e tal. Então nós estamos colocando a pensar sobre isso, né? Bom, como sempre, é aquele problema, lembra? Tá dando para ver? Quer dizer, Muita coisa e pouco tempo. muito pouco coisa, pouco tempo. Nós já conseguimos, no sábado passado, colocar algumas coisas daqui. Poucas coisas, né? Mas foi. Né? Bom, então para vocês terem uma ideia, são acho que 40 postagens. Foi escrito aqui, né? Muita coisa. E a gente fala sobre o que é o belo, foi uma postagem, o mundo do belo é uma qualidade de quê? Por que estou escrevendo sobre o belo? Belo pode variar? Belo é expresso pelo sentimento amoroso, cujo componente principal é o elemento água captado pelo pulmão. Nem tudo que é belo é belo. Foi uma das escritas que nós fizemos. Simplesmente ali no fundo, é porque a gente está querendo realçar que às vezes é considerado belo, mas do ponto de vista simplesmente material, não espiritual. Por isso que nem tudo que é belo é belo. Bom, quais as consequências de respeito das leis naturais do belo, religião e arte, o que é a arte? Tem um aqui que eu fiz, né? Tem muitas páginas, mas eu posso assim mencionar de raspão apenas o introito. Eu fui convidado para dar uma palestra sobre a missão da arte, né? Que eu fiz parte enquanto na igreja, o movimento Mokichi Okada, eu fui uma pessoa que cuidei até do coral, né? E da arte em geral, até para ensinar japonês. Comecei, boa tarde a todos, tá? Inicialmente externo meu sentimento de gratidão e felicidade por estar aqui para servir neste evento. O evento chamava Um Canto de Amor para um Mundo Melhor. Proferindo algumas palavras sobre o que eles me pediram para falar sobre a missão da arte. Aí eu falei assim, aproveito a ocasião para dedicar esta palestra a um velho amigo que tenho e que só pensa naquilo, isto é, dinheiro. Um velho amigo meu que só pensa em dinheiro. No entanto, apesar de bem materialista e bem egoísta, ele possui 3 grandes qualidades. É bronco, antipático e irritado. Mas foi graças a ele, quando eu estava meio preguiçoso, para preparar estas palavras que ganhei motivação para elaborá-las. Tudo principiou quando, alguns dias atrás, disse que queria abordar a missão da arte. Ele, muito rude, do contra e zangado, me questionou se eu não tinha nada mais importante para fazer na vida. No entanto, a bem da verdade, houve um momento que ele praticamente admitiu o tema, desde que o especificasse um pouco e sugeriu todo contente: a missão da arte de ganhar dinheiro. Fui para casa pensando muito em suas palavras. Você é uma pessoa que não é muito boba, que foi professor de matemática, que deve ter uma inteligência calculista, será que não arruma nada mais importante para fazer na vida do que ficar falando sobre a missão da arte? Após refletir bastante, eu só não consegui a resposta como consegui saber como iniciaste a minha palestra. A resposta é não.
No momento, a coisa mais importante é falar para vocês sobre a missão da arte. E o início da palestra é o que vem a seguir, entre aspas. Aí tem acho que mais 5 páginas aqui sobre isso, não vou ler, só para dar uma ideia como é que eu introduzi essa... Bom, aí vem depois a organização da arte, objetos artísticos e artistas, o que os artistas devem dar atenção, a arte linhagem espiritual, a arte caráter dos artistas, a arte precisa de apoio. Uma coisa que eu falei já no sábado passado foi os cínicos e os idealistas perante a Lei Rouanet. Né? Eu acho que hoje eu começaria 10 postagens. Né? Mas isso aí, 10 postagens, dá 18 páginas. Vamos tentar ver se dá certo, se dá tempo. A primeira postagem que eu acho que eu gostaria de destacar aqui nessa noite é o seguinte. Lembra daquela exposição que teve do Quer Museu? Eu escrevi sobre isso, escrevi assim, exposição Quer Museu e o marxismo cultural, 2 pontos, uma traição à cultura elevada. Né? Então vamos... Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aí. Isso aqui. Não, tá dando pra... Isso aqui é o seguinte. Primeiro eu vou dizer o que é essa exposição. Acho que muita gente sabe o que é, mas vamos pôr a questão, né? Em agosto deste ano, a exposição Quer Museu, cartografia ano passado. Da diferença na arte brasileira, que estava em cartaz no Santander Cultural de Porto Alegre, foi cancelada. A mostra foi acusada pelo conteúdo de algumas obras de zoofilia, pedofilia e blasfêmia, sobretudo por integrantes do Movimento Brasil Livre, MBL. De lá para cá, o debate não parou. Detratores da exposição seguiram com críticas duras, mas foram rebatidas por grupos que defendem que não pode haver censura e criminalização da arte. Agora o movimento de artistas, capitaneado pela produtora Paulo Lavigne, né, que foi a esposa do Caetano Veloso, se une para declarar guerra à proibição de manifestações culturais, chamado de 342 Arte, contra a censura e contra a difamação. O grupo traz nomes como Caetano Veloso, Fernanda Montenegro e Marina Monte, e começou a divulgar vídeos em que defende a liberdade artística. Outro acontecimento que motivou a criação foi a convocação do curador de Quer Museu, que é o chamado Gaudêncio Fidelis, para depor na CPI dos maus tratos a crianças e adolescentes da semana passada. O presidente da CPI, senador Magno Malta, do PR, classificou a exposição como atentado ao direito das crianças e dos adolescentes. Em outro vídeo, a atriz Fernanda Montenegro pediu apoio à política pela liberdade. Tudo é cultura, inclusive a cultura da repressão. Mas só há um tipo de cultura que realmente constrói um país, é a cultura da liberdade. A cultura liberta, cria a alma de uma nação. Nessa nossa luta de sobrevivência cultural, peço então aos poucos e honestos políticos que ainda existem que se posicionem. E assim foi a cobrança dela. Então deu um apanhado que esse Quer Museu, houve crítica para tudo quanto é lado, a favor e contra e tal. Então, vamos ao marxismo cultural. O camarada, mas o que tem a ver isso? Eu quero realçar que essas coisas que estão sendo feitas por trás está no marxismo cultural. Pode ser que uma ou outra coisa não esteja dentro desse esquema, mas a grande maioria está dentro desse esquema, consciente ou inconsciente. Então vamos lá devagar. Sr. Chaves, só uma coisa. O Altamir Costa, até interagindo aqui com a gente, ministro, não querendo ser indelicado e interromper o tema da sua palestra, mas gostaria de pedir uma parte para que o senhor, se possível, não precisa ser agora, talvez, mas no final, comentasse sobre essa nova divisão que está ocorrendo na cúpula da igreja.
Tenho acompanhado com preocupação e certeza os rumos que definirão a missão de nossa igreja. Tá bom. Bom, o marxismo cultural, a gente faz no final. O Altamir, grande Altamir. A gente faz lá no final, tá legal? O marxismo cultural, que em grande medida também pode ser chamado progressismo ou o quê? O politicamente correto. Quando vocês escutarem politicamente correto, está lá dentro do marxismo cultural. É o conjunto de ideias surgido como forma de subversão contra valores fundamentais como a família, a religião, o gênero, a raça, o nacionalismo, inclusive a arte e o bom gosto estético, que eram considerados atrasados, obsoletos ou opressivos. Esta subversão cultural se dissimula sob o eufemismo da teoria crítica. Então está vendo que tem alguma coisa que é para desmanchar os valores que existem na nossa sociedade. Ontem nós estamos conversando, antes de começar, que nós estamos conversando, né? Como é que o nosso velhinho vizinho aqui ficou indignado quando houve aquele beijo gay na novela. Né? Aí a questão que o Juliano está levantando, mas tudo ali na novela, os que escrevem, que dirigem, que não sei o quê, para artista, não sei o quê, a maioria é tudo gay. Então, agora o problema é o seguinte, nós estamos violentando os nossos valores. E então a gente tem que ficar prestando atenção se isso aí é uma coisa que está acontecendo assim, sem muita, como é que eu vou falar, sem muita aplicação de uma teoria. Não, isso é uma teoria que veio para ficar. E é do Antônio Gramsci, a gente não pode esquecer disso. Sua base ideológica é essencialmente uma síntese de Karl Marx e Sigmund Freud, e consiste em considerar a civilização ou cultura ocidental europeia como um fator de opressão. Se trata de uma construção teórica que interpreta e aplica o marxismo em termos socioculturais em lugar de econômicos. Você já falei um pouco disso, assim, quando eles começaram a ver que estavam perdendo, né, o proletariado já não era mais esse proletariado, assim, que era uma coisa principal, já não é mais nada disso, quer dizer, então quando eles estavam perdendo isso, eles viram que a luta determinante não seria fazer a luta pelo econômico, e sim por esse cultural. Né? Se trata de uma construção buscando o controle de todas as instituições culturais, como escolas, universidades, meios de comunicação ou indústria de entretenimento. O marxismo cultural ataca cada um dos aspectos, características e instituições da sociedade ocidental. Seu único objetivo é a destruição da civilização europeia. As origens do marxismo cultural devem ser procuradas nos primeiros anos do século XX. Justamente depois da Revolução Russa, os marxistas ocidentais esperavam uma iminente revolução das massas trabalhadoras no resto da Europa. No entanto, esta revolução não teve lugar além de Hungria e Alemanha. Nestes dois países, os revolucionários não tiveram o segmento esperado entre os trabalhadores e ambas as revoluções foram abortadas. Por que os trabalhadores não se revoltaram? A resposta a essa pergunta deram os pensadores marxistas, o italiano Antônio Gramsci e o judeu húngaro George Lukács. A resposta foi que os trabalhadores não eram capazes de ver seus interesses de classe, porque estavam imersos na cultura ocidental. Portanto, é no plano cultural onde se deve preparar a revolução. Estamos fazendo entender como é que é essa? O trabalhador deve estar interessado em ter extirpado a sua cultura e sua história. Isto deve ser feito através do que o Gramsci denomina combate cultural, caminho largo ou marcha larga. Esta marcha larga devia dirigir-se para todas as instituições possíveis: escolas, igrejas, seminários, jornais, revistas, televisão, cinema e museus. Desde onde se propaga uma anticultura que acabe com as fundações e as convicções da cultura ocidental, para que as pessoas aderem aos ideais marxistas que haviam rejeitado de forma natural. Perceberam o que está claro para as pessoas? Quer dizer, segundo Antônio Gramsci, teórico do marxismo cultural, o mundo civilizado
tem sido saturado com o cristianismo por 2000 anos, e um regime fundado em crenças e valores judaicos cristãos não podem ser derrubados até que suas raízes sejam cortadas. Em 1923, o multimilionário marxista judeu Felix Well estabelece em Frankfurt um círculo de reflexão dirigido por Lukács. Esse círculo receberia o nome de Instituto para a Investigação Social e é mais conhecido como Escola de Frankfurt. Em 1930, o Instituto passa a ser dirigido pelo judeu Max Horkheimer. Reafirma que a maneira de destruir a civilização ocidental é o ataque sistemático a todos os seus valores, não a formulação teórica de uma sociedade alternativa. Por exemplo, o ataque ao valor do matrimônio ser a união de um homem e uma mulher, com o objetivo de formar uma família, ter filhos e transmitir a eles os valores de seus antepassados. Outro exemplo é a crítica do matrimônio poder ser qualquer tipo de união onde intervém a atração sexual sem nenhum fim concreto, cujo resultado é a instauração do matrimônio homossexual. Outros membros do Instituto para a Investigação Social foram os judeus Adorno, Erich Fromm e Herbert Marcuse. Estes dois últimos autores desenvolveram uma teoria segundo a qual as diferenças sexuais são construções sociais próprias da sociedade burguesa. O marxismo cultural se fundamenta em vários pontos doutrinários, alguns mais importantes que outros, a saber. Aí dá uma série. Eu acho que se eu ficar assim andando, eu acho que isso aqui vai demorar muito, né? Se for, porque cada página assim demora muito para falar. Então eu acho que eu já dei uma visão geral. Tem muita coisa aqui, né? E aí até fala sobre a educação infantil e sexual, que o Meixo Sama coloca essa questão. Fizeram uma pergunta a ele. Eu acredito que os jovens devem ser educados mais detalhadamente sobre amor sexual. O que o senhor acha? Aí Meixo Sama: é melhor não dar tal educação. Muitas pessoas estão falando sobre esse assunto muito, mas do meu ponto de vista é bobo e desnecessário. A razão é que não precisamos ter nenhuma educação sexual até agora. O sexo é a função do nosso instinto natural. Olha para todos os animais, eles não têm educação sexual, mas sabem o que fazer. Essa é a posição de Meixo Sama. Entendeu? Mas não sei, eu acho que isso aqui eu tentei mostrar que essa coisa não é uma coisa assim ingênua, que está acontecendo por alguma assim, está aparecendo, está surgindo, não. Muito dessas coisas são o marxismo cultural para destruir a nossa civilização, e destruindo essa civilização, eles podem colocar uma outra de outra maneira. Está claro isso? Bom. Eu vou assim, de vez em quando, ficar cortando, porque senão não dá tempo realmente. Uma outra que o atual Chico Buarque Salva pelo Belo. O atual? O atual. O atual Chico Buarque. Esse é um outro problema também, quer dizer, eu não sei nem se... Quer que você pare? Só essas folhinhas aqui, porque depois tem outra que fala o GES não presta, quer dizer, eu não vou ficar falando tudo isso porque não dá tempo realmente, né? Então você vê o seguinte, eu vou aqui cortando para a gente... eu acho que muitos deles, eu tenho impressão, eu até já escrevi sobre o ano de 1968. Né? Realmente está ali já escrito, eu não vou repetir aqui o que eu falei. O que eu posso dizer é o seguinte: eu acho que é muito difícil para muitas pessoas. Por exemplo, um cara é um jogador de futebol. Ele chega no auge dele, depois o que acontece? Automaticamente ele começa a cair e aquela fama que ele tinha já não consegue mais ter, né? Aí muitos vão como o Garrincha. O Garrincha começou a entrar na bebida cada vez mais forte, acabou como alcoólatra, né? Quer dizer, então assim, é muito difícil, não só um jogador, mas
qualquer pessoa que chegue muito num auge de fama, de status, de coisa assim, de poder, né? Quando a pessoa cai, ou a pessoa vê aquilo lá diminuir, é difícil para a pessoa aceitar isso. Ele gostaria que aquilo ali continuasse. E eu tenho a impressão que Caetano Veloso, Chico Buarque, é assim que eu explico. Esse pessoal ficou naquela época. Aquela época foi aquele movimentos culturais, né, de canção, de não sei o quê. Aquilo foi assim, uma coisa auge. Não tem mais isso, né? Mesmo que eles tenham, ainda quando vão dar um show, tenha mais gente, mas não tem aquela chama que tinha naquela ocasião, né? Tinha um pano de fundo da ditadura. Então as pessoas estavam envolvidas naquela época, aquela geração estava. Hoje ele vai lá, vai fazer uma cançãozinha e tal, vira quase que, vou parafrasear aqui, já viram assim essa figura chamada Roberto Carlos? Né? Ele vai cantar, vai fazer uma coisa, mas pô, ele tá longe da época dele, quando ele atingiu aquilo. Hoje ele faz sucesso, canta aquelas mesmas canções, aquelas mesmas coisas. A criatividade caiu. Caiu aqui até o... Qualidade também. Qualidade, criatividade, né? A qualidade do... E ele fala que teve gente aqui nessa época, alguém fala, foi o Nelson Mota que falou, que tinha pessoas aqui que fazia mais do que esses caras, que não se deram valor. Valdir Soriano, Odair José, Antônio Marcos, eram músicos muito mais corajosos. Odair José foi censurado porque lançou a música Pare de Tomar a Pílula, em plena campanha de controle da natalidade, né? Então, a gente fala, o Satoshi Kon já salva pelo belo, é porque dá a impressão que ele parou. Quer dizer, ele não... Aí o pessoal aparelhou o Estado, né, e tal, e aí entrou nesse mundo, tem gente aqui... Bom, acho que já dá um passeio, acho que é melhor ir, senão não dá tempo não. É bom a gente dar uma visão geral. Depois a gente fala sobre o Picasso, representativo da arte diabólica, que realmente você vê aqueles quadros de Picasso nessa auge da fama dele, né? São quadros que realmente é mais diabólico, você não entende nem o que ele está fazendo, aquela coisa toda tal. Bom, tem muita coisa escrita. Então acho que hoje eu daria, talvez seja quase essa tônica dessas quarta-feira, falando, porque a gente fez muita coisa, na hora de falar não dá tempo, quer dizer, então seria mais para que uma visão e mais um chamariz para o pessoal. Vale a pena ler, né? Depois eu escrevi Minha Gratidão a Whitney Houston. Não sei falar isso. Né? Acho que eu já falei, não sei se vale a pena isso. Você acha que vale? Sei. Porque eu conheço, né, o texto, mas as pessoas não conhecem. Ele é curto, não sei se vale a pena. Deixa eu ver. É bonito. Ele é curto. Bom, o problema é o seguinte, né? O problema é que bom, primeiro eu vou dizer assim, se as pessoas acho que lembram, né? Ela foi uma cantora que fez muito sucesso, né? Uma voz maravilhosa. E lutou contra a sua dependência química e os problemas com o seu casamento. Foi dois problemas básicos, né? Eu apreciava muito e escrevi para ela, escrevi há muito tempo para ela, né? Eu acho que foi, eu não sei assim, foi quando ela estava naquela dependência química. Como eu coloquei várias vezes a música dela, tal, tinha simpatia, então eu resolvi escrever para ela. Então eu escrevi, prezada Whitney Houston. Isso, muito bem, obrigado. Que estas palavras saídas do meu coração possam ser transportadas por anjos e entre pela janela de sua alma e a incendeia com a luz de Deus a ponto de se perguntar: por que alguém me deseja isso?
E quando seu pensamento ousar que deve ser por pena e compaixão, ele se transforma grandioso, forte e constante, e vem ao encontro da minha razão, sentimento e vontade, para ouvir dos meus lábios por gratidão. E se o seu espírito curioso, desperto e atento procurar saber por que dessa gratidão ao meu lado, ele escutará. Porque os sons musicais vibrados do seu interior foram capazes de atravessar as montanhas, os mares, o espaço e até o tempo, e mais do que conquistar, invadir o portão da minha centelha divina, deixando-a iluminada, aquecida e magnetizada, a ponto de eu me indagar: como alguém pode ocasionar tudo isso? E quando meu pensamento ousou que deve ser por dinheiro e fama, ele cresceu e ouviu dos seus lábios, pelo belo no sentimento de uma canção. E quando meu espírito de busca procurou, encontrou o guarda-costa do amor encostado em mim, fazendo-me escutar melodias celestiais. Se hoje, ao lhe escrever esta carta, estou dando adeus ao meu amor próprio, limitado, egocêntrico e aprisionado, e recebo a Deus no amor universal, amplo, altruísta e livre, capaz de atravessar continente e se emocionar aqui no Brasil com o seu sofrimento nos Estados Unidos. Foi graças ao seu talento. Se hoje sou um ser humano um pouco melhor, foi graças a uma pessoa que nem sei pronunciar seu nome, mas que sei anunciar sua missão. Por favor, continue enobrecendo-nos com a sua voz. Enquanto isso, eu vou pedindo a Deus, a Meixo Sama e aos seus antepassados permissão e proteção para que possa cada vez mais continuar cumprindo sua missão de embelezar o mundo, seja pela música ou seja pela dor. E foi essa carta que eu mandei para ela. Aí eu escrevi também sobre o Gata Corim, que foi uma encarnação de Meixo Sama, Escrevi A Arte se tornará mais celestial no futuro, e escrevi uma coisa chamada Do Mesmo Disfarçado. Eu acho que talvez seja interessante, vamos ver. Isso é só meia página, eu acho que aí vale a pena. Do Mesmo Disfarçado. Eu falo aqui, ó. Do mesmo disfarçado. Eu não aguento mais ler livros, nem ver filme, pois na essência os enredos são sempre os mesmos. Na literatura existe uma profusão imensa de textos que são apenas repetição de esquemas verbais já inventados 200 ou 500 anos antes por 2 ou 3 verdadeiramente criativos. O resto está só floreando em volta, fingindo que é. Então, por isto mesmo, na cultura árabe, os poetas em geral não terão 1/1000 do prestígio que tem no Ocidente. Os grandes poetas têm, sem dúvida, mas acontece que é o mercado das letras, é a classe ociosa. Vai fazer o quê? Então é assim, o sujeito sabe, conhece aquelas coisas centrais, das quais todas saíram, ele tem de fato domínio do panorama, então ele não vai se interessar por essa babojada toda, Eu não vou comer a falsificação da falsificação, se eu já consumi o produto originário. Eu não vou perder tempo com essa bobagem. Uma vez o pessoal convidou o português para jogar sinuca. Já jogou isso? Ele falou, não. Daí então levaram o português. Lá o português embocou tudo. Ué, mas você não sabia jogar? Não, mas é que eu jogava bilhar. Então fazia aquele jogo com 3 bolas e sabia muito mais embocar as bolas do que os outros. Quer dizer, qual é a diferença de bilhar para sinuca? Os caras botaram mais bola com mais colorido, mas o negócio é a mesma coisa, é embocar a bola no buraco. Esta é a técnica, o resto está floreado, não mudou substantivamente o jogo. Então o que os caras fazem é isso, eles põem mais bola no jogo, mais colorido, mas o jogo é o mesmo. Ficou claro isso aí? Quer dizer, então, assim, o que eu mais sinto hoje, em termos culturais, você pode pegar filmes, você pode pegar livros, você pode pegar o que você quiser.
Ah, o cara abordou, por exemplo, sei lá, sobre o ciúme. Pô, mas quem é? Onde está a fonte? Você vai na fonte do cara que fez a melhor coisa sobre o ciúme. No restante, faz mudancinhas culturais, quer dizer. Agora não foi no século XV, mas foi agora, botamos no século XX, e aí bota... Mas o assunto é o mesmo, cara. Então, se você conhece as pessoas que fizeram as melhores obras, por que hoje em dia você vê? Vai fazer música clássica, vai fazer uma ópera. Não tem mais o que fazer, quer dizer. Se gastou dinheiro naquela época e as melhores pessoas foram para lá, hoje não tem esse dinheiro todo, não tem essas coisas todas. E quem é? Não tem criatividade, não tem nada, eles estão perdendo tempo. Né? Ou então ficar repetindo a mesma coisa. Tem uma coisa aqui, que é um sacerdote aposentado. Isso aqui eu acho que é interessante. É uma coisa que tem a ver com muita gente, né? Sacerdote aposentado. Olha só. Eu até comecei brincando assim. Quem não conhece esses bichinhos? Eles são tão fofinhos e tão macios, não é verdade? Então, quando são feitos de algodão, dá uma vontade de pegar, não sei o que e tal, né? Bom, é isso que aquele missionário afastado pela idade, geralmente prestigiado, entre aspas, na comunidade religiosa do qual faz parte, sente quando lhe diz para não deixar de ficar marcando com a sua presença. Então, o atual, vamos dizer assim, sacerdote, ministro, logo que seja, né, que é a presença daquele velho sacerdote e tal. Então, ele sabe, esse sacerdote aposentado, ele sabe que lá chegando é dirigido formalmente para a sala do responsável pela unidade, porque por delicadeza lhe dá alguma atenção, geralmente uma conversa sem nenhum significado, ou seja, aquilo vulgarmente chamado de jogar a conversa fora. Ele vai ganhar água, cafezinho, biscoitinho e até um copo de refrigerante cheio de açúcar com batata frita industrializada repleta de sal. O que ele mais fica rezando é para não ser convidado. Quando eu estou falando assim, é mais ou menos o que eu sinto. Eu sinto assim, pô, não quero ser convidado para essas coisas, eu já vou lá, vou passar por isso. Né? Pois ele sabe que quando suas preces não são atendidas, aí se tem alguma palestra, e a coisa complica um pouco. É colocado para sentar na frente, e com um pobre coitado fica lá lutando contra o sono, a fim de prestigiar o palestrante, enfadonho, exibindo suas proezas de fé, misturadas com diretrizes e palavras dos seus superiores. É insuportável. Quando cochila um pouco, sabe que é até motivo de riso e perdoado. Não por aquela coisa ser desinteressante, não. Mas o pessoal acha, equivocadamente, que é por ele ser idoso. Não é idoso não, cara. É chato mesmo, cara. Essa é que é a diferença. Tem que acordar, hein, pessoal, para isso. O sacerdote aposentado está de saco cheio, cara. O nosso religioso idoso já viu alguns sacerdotes aposentados na mesma situação do que a dele. Só que a ficaram forçando uma situação de serem ouvidos. Os adeptos que, por infelicidade, não conseguem se desvencilhar, ficam com aquele aprisionado sorriso no rosto, fingindo que estão escutando. Qual a conclusão que esse sacerdote aposentado chegou? Num país ainda de jovem como o Brasil, onde ninguém respeita nada, como iria respeitar um velho, pô? Principalmente quando ele era novo, já não tinha nada para dizer. Que essa que é a questão. Esse sacerdote aposentado, quando ele era novo, já não tinha nada para dizer. Agora já pensou ele como velho, cara? Imagina agora o sacerdote aposentado. É a mesma coisa, inclusive porque nessa sua situação, que nenhuma dedicação, nenhuma missão, nenhuma indicação para ministro tem para oferecer. Não tem para oferecer nada. Afinal, o brasileiro é um boquinha nato, quer sempre levar alguma vantagem, cara. E o sacerdote aposentado não tem nada para oferecer ao boquinha, pô. Mas ele está convencido que mesmo se fosse uma pessoa que tem a oferecer, ninguém ia querer ouvir nada, refletir nada, aprender nada. Vive-se num oásis de ignorância que é o nosso Brasil, onde abunda tudo, menos o espírito de busca.
Esqueço, diria o nosso prestigiado, entre aspas, por se bobear, a maioria não sabe nem a missão de sua religião, a sua própria missão, os ensinamentos do fundador, vivenciados na vida cotidiana, só conhece um pouco de devoção, como está presente nos cultos da donativo. Nunca ouviu falar em ultra-religião e talvez seja um praticante fervoroso de mostrar à sua sociedade que a sua religião traz apenas resignação e a não necessidade de usar soníferos entorpecentes por ele ser o próprio ópio do povo. No momento, ou melhor, há vários anos, essa é a realidade. O restante é acreditar, aí volta aquela história, que o ursinho de pelúcia vem aí trazer felicidade para os adultos com sua presença. O bichinho é excelente para a criança no desenvolvimento da parte sentimental, assim como o quebra-cabeças para a cognição, o carrinho para a direção. Nenhum outro brinquedo é mais eficaz no sentimental do que a pelúcia, já que a fofura e maciez de cada bichinho passam para a criança a sensação do colo da mãe. Aí tem pessoas que começaram a falar aqui, eu fiquei respondendo e tal, mas acho que eu já dei uma... Depois eu tenho respondendo um comentário na postagem Sacerdote Aposentado. Perdão, ó nação, por ser ignorante, inconsciente. Desculpa por burrice, votar deficiente. Basta mentira, marketing eleitoral, país afunda, povo tanto rejeita, amor abarafunda. Nada sei, na terra do nada vi, nada escutei, por ser um governante, corrupção assaudei. Vai injustiça, leva vaidade com verborréia, para detrás das grades julgando diarreia. Religioso, cocaína do povo, nunca odiar, irmãos alienados, até mal vamos amar. Eu acreditei no mundo sem produção, muito direito, nenhum dever, só lazer, lucro, ele eleito. Adeus inferno, sofrimento animal, feliz sorriso, ao querer que o mundo converta em paraíso. Inanimados, união estudantil, sindicalistas, presa pelo Estado na ceia populista. E é muito grande isso aqui, eu vou passar adiante, mas só para ter uma ideia, né? Depois eu dei uma palestra sobre Mokichi Okada e humor. Também foi um acontecimento, eu tive lá e dei essa palestra que me pediram. Depois que eu dei outra palestra, por que tem artistas que apoiam o Lula? Eu estou passando assim rapidinho para não... Depois tem um bom começo, às vezes é essencial. Acho que isso aqui, técnica, sentimento, eu já falei no sábado passado. Agora, um bom começo, às vezes é essencial. Isso aqui eu acho que é interessante passar, essa ideia, né? Que é uma ideia. Por que ela é interessante? Porque
eu acho que pode ajudar as pessoas a prestar atenção quando alguma coisa ela se apresenta para você, você ter alguma assim, vestígio de que vale a pena você continuar insistindo em ver aquilo. Porque se você observar as primeiras páginas, você não gasta mais tempo, ou as primeiras cenas, ou algo que seja de arte, você pode chegar a um ponto e dizer assim, não vale a pena eu prestar atenção nisso. Eu estou perdendo meu tempo. Não é? Bom, vamos lá. Um bom começo, às vezes, é essencial. Isso aqui é interessante, mas ele é meio grandinho. Eu vou... Qualquer coisa eu interrompo pelo meio e dou a dica de como seria para a gente ver isso aqui realmente. Olha só. Eu me preparei para escrever sobre roteiros de filmes e peças de teatro. Comprei vários livros de roteiros de como fazê-los. Aprendi que o início é a parte mais difícil. É o momento em que o criador ainda tateia no escuro, experimentando o tom do narrador, a voz do personagem, o ritmo, o estilo, constrói todo o universo de cenários e ganha intimidade com as emoções, as personalidades e as ações que vão acompanhá-lo pelos meses seguintes de escrita. Ao mesmo tempo, acredito que a essência de toda história está em seu começo. Nas páginas iniciais do romance, nos primeiros minutos do filme ou da série. Não à toa, no mercado editorial, por exemplo, a maioria dos editores recebe originais e lê apenas as primeiras páginas, eliminando boa parte dos encadernados e escolhendo alguns poucos para seguir com a leitura até o final. É cruel, claro, mas é como funciona, entendeu? Se você, dentro das primeiras cenas, você não conseguiu pegar o público, você pode jogar aquilo fora que não vai dar certo. Não adianta você insistir e pensar que você vai dar um salto no meio do processo. Você não consegue fazer isso. Né? Tornei-me especialista em assistir aos primeiros atos de filmes ou aos 3 episódios da série e o que está ocorrendo sob protesto, entre aspas, da minha esposa, que basta começar a ver que eu durmo, mal ela sabe por que isso ocorre. Para não dizer que não gostei de cenas iniciais dos filmes ou séries, vou lembrar de alguns com as suas melhoras. Eu não sei se o pessoal conhece, né? Mas vou citar algumas que eu vi e eu digo assim, pô, essa aqui é interessante demais. Né? Acho que eu vou citar só uma só. Acho que é melhor do que, senão eu vou ficar... Porque tem vários estilos, tem desde comédia, e cada um você começa, você vê, você prende o camarada mesmo, olha só. Eu não sei se, eu não me lembro mais, mas o título era esse, que era Grace e Frank, né? Estava num restaurante chique. E 2 mulheres na terceira idade, mas diametralmente opostas em personalidade e estilo, se encontram para jantar. Elas esperam por seus maridos, sócios em uma firma de advocacia há 40 anos, e acredito que o jantar foi marcado para que os dois anunciem suas aposentadorias. E, em vez disso, os maridos revelam que estão apaixonados um pelo outro. E dali em diante viverão como um casal gay. A cena passeia por diversos nuances, humor, absurdo, romance, drama. É interessantíssimo observar a carpintaria do diálogo. Cada personagem estabelece naqueles primeiros instantes o tom e a personalidade que permearão o restante da narrativa. Aí eu digo assim, como é que eu faço hoje em dia? Eu leio as primeiras páginas, eu sigo isso aqui, né? No meu livro, como é que eu faço? Eu escrevo, reescrevo, principalmente o capítulo inicial, tal. E tem outros, tem uma Metamorfose de Kafka, Memória Póstuma de Brás Cuba, e tem um monte. Eu acho que não vou ficar falando porque é muita coisa. Eu vou só fazer aqui uma pequena mostração de um roteiro de filme que eu fiz, né?
Tem aqui, eu cito até um negócio de um filme que é muito interessante, o famoso Quem Matou. Porque é o seguinte, geralmente, os filmes chamavam-se, acho que é Um Assassino Entre Nós. Ele já fala direto, diz assim, Eunice Passman matou a família Coverdale porque não sabia ler nem escrever. Não é como esses filmes que tem, que você fica escondendo quem é que matou. Não. Revelou logo. Sim, mas qual é o interesse agora? Você saber, ela deu um motivo, mas por quê? Então, o enigmático, o drama, passou para o outro lado. Então, tem muitas coisas interessantes. Mas eu vou falar de uma... Foi o primeiro roteiro de filme que eu fiz, chamado Um Ponto na Medicina. Né? Eu peço para vocês dar uma espiada na hora que eu estiver apresentando, até chegar a que a gente chama assim, quando você começa a apresentar quem é os personagens, quem é não sei o quê, né? Quer dizer, se você mostra algumas coisas, depois você apresenta isso, essas cenas que você mostrou já demonstra tudo o que você quer dizer. Entendeu? Até para dizer que o título do filme é Um Ponto da Medicina, você tem que provar isso. Né? Olha só como é que eu fiz. É pena porque eu não tenho aqui as músicas. Que todo mundo sabe que as músicas dão uma vida ao filme danado. Mas vamos lá. Cena 001. Imagem, a pessoa está assim, exterior ao globo terrestre. Está aparecendo o globo terrestre, está aparecendo a pessoa olhando de fora, olhando o globo terrestre lá. Aí tem o narrador, então as pessoas que vão aparecendo. Né? O narrador diz o seguinte: o globo terrestre está iluminado. Do espaço escuro é observado por um imperceptível ser revelado. Aí, no caso vai ser Mokichi Okada, mas eu estou dizendo, ele vai narrando a coisa em off, ele vai dizendo: estou prestes a renascer neste mundo. E o narrador continua: o ser audível se manifesta visível como um ponto magenta luminoso que se põe em movimento, navegando pelo espaço escuro na direção do planeta Terra até entrar no seu firmamento. Tudo está rimado aqui. Aí o Mokichi entrando em cena, ele começa a entrar em cena e vai narrando: eu renasci no planeta Terra em 1882 com o nome de Mokichi Okada. Aí a cena 002 é uma imagem, está escrito assim, o ano de 2012. Aí o narrador: ouvimos, 130 anos depois, uma voz secular, porque 130, ele nasceu em 1882, botou 130, dá 2012. Ouvimos 130 anos depois uma voz secular, sem que se veja a fonte que a produz, porém de nome conhecido, uma denominação popular e de grande reputação. Mary, com 100 anos de idade. Então você vê que aí você pode calcular que a Mary nasceu em 1912. Quer dizer, ao mesmo tempo você já vai dizendo isso, você vai tendo uma ideia. Aí a Mary começa, que já é uma anciã, né? Meu nome é Mary. Ah, a Mary é assim com essa voz? Sou norte-americana, minha profissão é repórter. Esqueci de dizer que meu estado civil faz muito que sou viúva. A minha finalidade nesse filme é exibir um personagem chamado Mokichi Okada, que nasceu em 1882, mas realizou sua obra no século XX. Ele foi o que poderíamos chamar de um cientista religioso do Oriente, que revolucionou a medicina e teve uma vida de lutas incessante buscando solução para o problema da doença. Uma das minhas funções nesse filme, nessa fita cinematográfica, é iniciar a sua apresentação. A voz da centenária talvez não ajude muito, mas creio que possa ser compensada pela razão, sentimento e vontade empreendida. A forma que escolhi, bom, isso vocês vão olhar, escutar, se emocionar, pensar e, sobretudo, se espiritualizar.
se vão ver, ouvir, impressionar, refletir, entusiasmar de maneira elevada. Isso é questão de nível espiritual, inclusive do próprio filme. 100 anos atrás, eu nasci nos Estados Unidos, nessa mesma época, num país distante. Porque isso aqui vai ser meio grande. Ô Chaves, Então, né? esse ponto na medicina você fez leitura dramatizada, fez teatro, Leitura fez... dramatizada, É. várias leituras dramatizadas. Foi bacana, eu lembro Foi. quando aquela... Várias pessoas. Muito bacana. Acho que é melhor assim, dê uma ideia, quem quiser dar umas piadas. Você só vai dando tira-gosto, né? Tira gosto, é melhor. Aí depois eu fiz a apresentação e acervo do catálogo de obras selecionadas do Museu de Belas Artes, o Ukiyo-e, que me chama aprendeu isso e tal, Museu de Belas Artes no MOA, o Jogo do Século e o Tenkei. O Tenkei eu fiz no sábado passado. Foi. Hoje eu vou apresentar o Jogo do Século, né? Que são assim... Como é que eu vou dizer? Hein? Ah, é. Porque você vê que eu estou mostrando o quê? Aquelas primeiras que eu falei, da qualidade do belo, da arte dos artistas, não sei o quê. Depois eu fui mostrando coisas no Brasil, né? O Quer Museu, o Chico Buarque, a questão do jazz, da Lei Rouanet. Depois eu fui entrando coisas que eu fui convidado e fui falando, não sei o que e tal, e mostrando peças que eu escrevi, mais séria, menos séria. Um ponto na medicina é a vida de Mokichi Okada e tal, né? E o que eu vou mostrar agora é uma coisa mais do... que já fiz há algum tempo, e não foi agora não. Quer dizer. Aquele teatro que fez da vida de Mokichi Okada foi filmado? Não. Ah, que pena. Lá não tive essa... Que pena. Uma pena. Uma pena mesmo. Porque ali, nessa peça, só lembrando para vocês, tinha pessoal que era maquiadores, foi um negócio feito tinha seriamente mesmo, vestimentas, Foi né? lindo. Foi pena. O Jogo do Século. No estádio de futebol Arena Corinthians, aquele que foi bancado pelo então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, um fanático corintiano assumido e construído pela idônea empresa Obedeste, entre 2011 e 2014. Com previsão de custo inicial em 820 milhões de reais, mas seu preço final atingiu quase 1,2 bilhão de reais, incluindo uma isenção tributária de 420 milhões de reais por parte da Prefeitura do município de São Paulo. Vai ocorrer uma partida de futebol nunca presenciada na história desse país entre duas equipes do ex-mandatário nacional. PT versus Supremo Tribunal Federal. A equipe do PT é formada por 11 atacantes. Não tem defensor, só tem atacante. É assim que eles gostam de formar, né? Todos devotos do chefe, digo do técnico. O ser mais honesto de todos os tempos, quais sejam, entre os presos e em vias de vir a ser. A ex-Dilma Rousseff, os ex-poderosos Zé Disseu, Antônio Palocci, os ex-tesoureiros Telúbio Soares, João Vacari Neto, Paulo Ferreira e os integrantes da bancada da chupeta, provavelmente ex-deputados e senadores como Gleisi Hoffmann, Humberto Costa, José Mentor, Lindenberg Faria, André Vargas. A equipe do Supremo Tribunal Federal, quase todos indicados pelo lulopetismo, são, no gol, Gilmar Mendes, que não agarra uma bola, solta tudo, dois backs, Lewandowski e Toffoli, que deixam passar tudo que favoreça a equipe contrária, e nada que for contra ela. Na lateral direita e na ponta esquerda, estes mesmos dois ficam se revezando. Na lateral esquerda e ponta esquerda se tem a convicta, porém fraquinha, Carmen Lúcia, e o surpresa Edson Fachin. No meio do campo tem o do contra, Marco Aurélio, o na hora H, que sempre falha, o decano Celso de Mello, o que às vezes acerta o Luiz Fux e os incertos Rosa Berg e Roberto Barroso. E na frente, sozinho, o recém-chegado Alexandre de Moraes. A torcida está dividida. Do lado dos petistas tem nas cadeiras especiais os corruptos, boquinhas, crentes, mortandelas e malucos.
do lado dos surfistas, né? Se tem na geral os esperançosos, ingênuos, na arquibancada os safados enganadores. O povão está do lado de fora do estádio, passeando e sendo assaltado. A partida vai começar. O árbitro, escondido em algum canto do estádio, pelo microfone, manda fazer 1 minuto de silêncio em intenção à morte da Lava Jato. Os únicos que estão falando baixinho são a convicta Fraquinha e o Surpresa. Com apitar forte, tem início o jogo do século, ou melhor, de todos os séculos. Porém, a bola não sai do lugar. Todos estão temerosos de fazê-lo. No fundo é porque o jogo está sendo televisionado. Ninguém sabe se o Sérgio Moro está assistindo. Até que vem a notícia de que ele não gosta de nenhum jogo, principalmente essa jogatina do prende e solta. E aí no campo se tem falta para tudo quanto é lado, até que a Surpresa manda investigar o que está acontecendo, se escuta pelo microfone. Quem foi que meteu a mão na bola? De repente, quando uns apontavam as mãos para os outros, se ouve uma vozinha. Fui eu. E o árbitro, ô Fraquinha, mas ninguém viu. E ela respondeu, mas a minha consciência não deixa eu mentir. E ele, esqueça esse negócio de consciência. Há muito que eu não tenho mais isso. Ela me atrapalhava muito na minha subida ao poder. A convicta, então o senhor, como árbitro, me diga quando devo mentir nessa partida. Quer um conselho? Sempre, mesmo na dúvida. Mas as dúvidas existem, devo mesmo assim mentir? O silêncio é possível. Mas quem cala consente, o calar tem um significado cultural negativo, podendo ser visto como medo, culpa, vergonha ou arrependimento. Esquece isso. Os poderosos sempre mentem. É deles o privilégio de não dizer a verdade, que seria obrigatória, porém somente aos comuns, não a gente como você e eu, e todos que estão jogando aqui. Aqui só tem liberdade com privilégio, nunca liberdade com igualdade. Então governar aquilo que sendo de todo não é de ninguém? Exatamente! Não vê o que acontece onde você preside? Onde você julga os privilégios embutidos nos cargos públicos, que são tantos que nem sendo criminoso você fica preso por muito tempo? Eu sei que você vai dizer que é um exagero de privilégio, com foro privilegiado, mas o Brasil é assim mesmo, é o país do jeitinho dos vigaristas. Sendo assim, o povo brasileiro, o dono de tudo, é quem paga pelas mentiras. Acertou na mosca. Está ficando esperta, hein? Mentir em autodefesa é legal. Se faz um mal feito, você nega ou silencia, ou então diz que não viu, não sabe, não escutou, não sentiu nada. Se for viúva, põe a culpa no falecido. Mas o nosso Código Penal busca a verdade. Você é presidente de quê? De alguma escola de samba? De algum centro espírita? Saiba que o fingimento é premiado. Só os subordinados é que são presos. Na confusão facilitada pelos impedimentos legais, salvam-se todos. Daí esses abusos formais, do estudo foi feito na forma da lei, e dos eu não sabia de nada, eu não conhecia ninguém. Por isso, quando na audiência que eu sofri, eu mal conseguia disfarçar a minha indignação de ser inquirido na forma da lei, porque a lei não era para mim. Eu vou mandar prender todo mundo que me quis na prisão. Vai ver só quando eu for eleito novamente. Mas então é você que é o juiz dessa partida? Não só dessa, mas de todas. E de repente, ele sai do túnel com uma máscara do 3 macacos sábios e ordena: foi pênalti, quem meteu a mão na bola foi você, Fraquinha. Mas eu estava na área do adversário. Que adversário é esse, meu Deus do céu? Aqui só tem amigos. Batem logo o pênalti, bate, senão eu vou acabar batendo essa Fraquinha aqui. O goleiro Gilmar Mendes fica fora do gol para facilitar. Palocci vai bater. E bateu com tanta violência que a bola bateu na trave e foi na direção do gol contrário, encontrando o recém-chegado diante do gol sem ninguém para defendê-lo. Pois naquele time só tinha atacante, lembra? Só que ele, como um forasteiro, sem saber o que fazer, se senta na bola, esperando que alguém o diga o que fazer. Afinal, ele não quer começar a ser tido como fora da lei. No entanto, todos os demais, com raríssimas exceções, sentam a porrada no novato de modo que ele sempre sabe o que fazer. Basta trilhar o caminho da falsidade. E o jogo? Bem, o jogo nunca acaba. O que acaba é a paciência dos espectadores esperançosos, ingênuos, de ficarem torcendo pelo América, aquele que sempre morre na praia. Mas quem é o América? É aquele ou aquilo onde tudo no final vai parar para vir a ser o julgamento final de algo, e aí
E aí vem o decano, aquele mais antigo do Supremo Tribunal Federal, e que não aprende nunca com que a sociedade está acamando e pimba, só dá a bola fora. Não faz nem um golzinho a favor da punidade. E assim perde mais uma vez o campeonato em prol da justiça. Ei, o que está acontecendo aí? Não é possível, estão entrando num campo um outro time de futebol encabeçado por Michel Temer, Renan Calheiros, Edson Lobão, Romero Jucá, Sérgio Cabral, Eduardo Cunha, Valdir Raul, Rosiane Sarney, Eunício Oliveira. Epa, estão integrando esse time. Aécio Neves, Fernando Collor de Mello. Espera aí, assim não vale. Estão dizendo que também vem José Sarney, Rodrigo Maia, Moreira Franco. E aí, Lula? Vai dar para encarar esse timaço? Esse adversário é invencível, não? Que adversário nada, eles são os amigos dos amigos. E como é que vai ser esse jogo se tem 3 times? Sem problema. A gente coloca mais umas bolas e balizas oferecida pela JBS. Mas futebol sem paixão, como é que as 2 torcidas vão ficar emocionadas? Isso é fácil. A gente escolhe um para ser a bola da vez. As mídias e redes sociais ficam o tempo noticiando como se fosse uma bomba explosiva. Só que ela nunca explode. Por isso eu vou voltar. Isso aí. Entendeu? Será? Bom, tem um passeio que tem muito mais coisa aqui, né? Mas agora tem o pedido do Altamir, tem mais algumas coisas por aí, não? Não, acho que não. Eu fico uns verdinhos, mas não é pergunta, não. Qual é o... Quanto tempo nós temos aí? Já são 8 horas. Tem? Então vamos responder e se alguém quiser... É uma pergunta assim, está meio fora da questão do Belo, né? Uma pergunta relacionada com a política da igreja e tal, né? Olha, eu já escrevi tanto sobre isso. É só ir lá na formação de opinião, que vai em religião ou vai em política mesmo. Mas religião acho que é... O negócio é o seguinte, o que está em jogo foi uma... Eu não sei porque Meixo Sama não quis se pronunciar realmente assim, não faço ideia por que esse trono de Kyosho, né? Kyosho Sama, é um trono. É análogo como se tivesse o Papa. O Papa pode ser qualquer um. O Papa é um trono. Se vai ser agora como é esse argentino, se antes era aquele alemão, isso aí, a mesma coisa é o Kyosho Sama. Eles falam assim, Nidai Sama, porque Nidai quer dizer segunda. O primeiro eles atribuem como se fosse Meixo Sama. O segunda foi a esposa dele. A terceira foi a filha dele. O quarto agora já está sendo o sobrinho, né? E tem toda uma forma que eles acham assim para escolher o próximo. E tem um conselho, vamos falar assim, da família Okada, né? Que é o que escolhe e tal. Bom, então, no fundo, já quando foram escolher a segunda, né? Quando o Meixo Sama faleceu, tinha que escolher alguém, e já houve confusão. Ali já teve confusão. Já havia confusão no tempo do Meixo Sama. Isso aqui é a verdade. Já havia racha, já havia formando outras coisas que não seria messiânica, né? E quando aconteceu isso, uns achavam que não devia ser, porque também eu tenho que pensar o seguinte, né? No Japão mulher não apita muita coisa, quer dizer, naquela época principalmente, né? Naquela época. Então, quer dizer, botar uma mulher, aquilo ali já foi complicado, quer dizer, devia ser o presidente da igreja, coisa semelhante, entendeu? Então essa coisa já vem se arrastando há muito tempo. Tem horas que as pessoas aí racha tem tantos rachas, mas no fundo eles acharam assim que tinham 3 grandes rachas que eram talvez os maiores, né? Mas tinha tem muita, ainda continua tendo lá, quer dizer. Então hoje, chegando ao Brasil fortemente,
só teve o grupo Isonomê e teve a Torro no Hikari. E tem um terceiro aí que nem chegou ao Brasil direito, quer dizer, e é menor mesmo, não tem tanta expressão, até mundial, né? Esse Isonomê, ele veio cá para o Brasil, assim como o Torro só veio agora, o Isonomê veio logo, e ao vir para o Brasil, ele criou a Igreja Messiânica Mundial, mas do Brasil. Então chamou IMMB, né? E que tem legislação própria, que tem, quer dizer, então pertence ao grupo Isonomê, ou a IMMB, a MMM, mas ao mesmo tempo ele tem toda a parte legal, podendo fazer, escolher, independente do... Então, isso é o... E veio no Brasil e... Bom, do Brasil mesmo já aconteceu um grande racha que deu o Templo Luz do Oriente, que é o reverendo que já faleceu, Nakahashi. Que eu tinha grande amizade com ele, estava sempre lá conversando com ele. E ele era um dos caras que escrevia os ensinamentos da igreja. Traduzia, para falar melhor. Traduzia os ensinamentos da igreja. Então já tinha havido um racha aqui. Hoje, com esse que estão vendo aqui, eu acho que hoje eu centralizei com 11, chama de messiânica, eu não tenho um nome melhor, são 11 messiânicas que escreveram livros e que eu estou fazendo até a nova sistematização, que eu tinha feito em cima de 50 livros, agora está sendo feito em cima de 146. Estão faltando 12 livros para mim acabar de coletar todas as informações e depois fazer essa nova sistematização. Bom, aí o que aconteceu aqui, esse novo, que já foi um problema, não sei se vocês lembram que tinha a terceira líder e colocaram um quarto líder no meio da terceira líder. Teve um momento que ficaram 2 líderes na igreja. Tem um momento que ficaram 2 livros, quer dizer, a terceira e juntamente com o quarto. Até que a terceira faleceu, o quarto ficou. Mas o quarto ele foi acusado, inicialmente começou vindo pela Torro, mas depois até o presidente Kobayashi entrou também, porque ele começou sendo acusado que ele... Se isso parece que é verdade, também a gente está distante dessas coisas para saber o que é verdade realmente, que não é. Eu, quando já estive no Japão 2 vezes, eu já passei por esse problema de saber o que era verdade, porque tinha um racha lá, uma briga naquele tempo danado. Depois veio a unificação, mas as coisas continuaram de algum outro modo. Então, bom, voltando a esse tema aqui, o que aconteceu foi que acharam que ele estava se julgando ou achando que ele ia poder ficar dizendo novos ensinamentos, e daqui a pouco começou a ser apontado pelos outros como ele querendo ficar assim numa posição que me chama meio quase que de lado, e ele então, ele que seria a grande voz da messiânica na atualidade e tal. Então, e disseram que ele tinha muito, ele se orientava com um cristão, né? Então estava criando um problema ali, porque se orientava com esse cristão. Então, quer dizer, uma série de coisas que andaram até se desculpando com esse Kiyoshi-sama, porque trazia isso à tona, aí depois aí resolviam se harmonizar, mas as coisas não essa última vez agora, parece que não conseguiu realmente haver essa tentativa de manter essa unidade, né? É como se fosse assim, eu acho que na visão desse pessoal, que hoje passou dos limites, né? Passou dos limites, então parece que tudo indica, que eu escuto falar também, não sei, estou falando assim porque eu não sei qual é a real verdade, mas
Nós temos 3 solos sagrados, 3 solos sagrados não é palavra, nós temos 3 países com solo sagrado. Além do Brasil e Japão, tem a Tailândia. Parece que a Tailândia também já parece que cortou relações com Oxum. Parece que o presidente Kobayashi também cortou. Então, parece que só ficou essa igreja aqui, Messiânica Mundial do Brasil. Com ele, com o Kyoshi Sama. Parece. É assim mais ou menos que eu tenho a notícia, né? Quer dizer, também não procuro muito essa notícia, não, porque no fundo isso aí, eu digo o seguinte, uma coisa não me interessa. O que me interessa é Meishu Sama. Então, eu não estou interessado muito em instituição, essa que é a verdade. Eu vivo mais, porque instituição, toda instituição você sabe para onde caminha. É um problema sério esse negócio de instituição. Da briga, porque tem homem, né, com as suas vaidades, seus poderes. É. Então assim, fica muito difícil a gente ficar vidrado nessa coisa. O Meixão até falou que essa parte administrativa, larga para lá, não esquenta muito com esse negócio, não. Para mim, assim, eu acho que eu sou uma pessoa, que eu não sei se estou certo ou estou errado, mas eu sou uma pessoa que eu detesto diretrizes. Tu já pensou? A igreja fica com esse negócio de diretrizes para lá, e o que hoje são um que adora dar diretrizes também, então é aí que eu não gosto dele, entendeu? Posso estar errado, mas é assim. Quer dizer, eu estou mais assim, achando que as pessoas têm que estudar, deixar essa vagabundagem de lado. É leitura de ensinamento. Dê ensinamento Meishu Sama, se focaliza nele, vivencia ele, põe na vida a prática, isso é que é importante. Agora, se o cara precisa me mandar para mim poder fazer essas coisas, eu acho que isso eu não quero. Porque tá mandando lá do Japão, mandando coisa para cá, cara. Pô, peraí, você não sabe nem o que tá. E eu vejo muito assim, sabe, Altamir? Eu vejo muito como é que seria a palavra? Muito alienação. Essas pessoas não se incomodam, são muito religiosos, não são ultra religiosos. Eles se incomodam muito em cuidar das mazelas do sistema. Eu sou um camarada que adoro a prevenção. Adoro que a gente... já pensou aqui no Brasil? Se a gente continuar com essa porcaria que está aí, de legislativo, executivo, judiciário, a gente não vai sair disso nunca. Nunca. Eles só vão produzir mazela cada vez mais, desempregado. Então não adianta esse negócio. A igreja tem que lutar para que essa situação se transforme. E aí, quando você vai pensar na transformação dessa coisa, meu amigo, a coisa é complicada. E a gente tentou fazer o nosso grupo, o nosso Centro Cultural Paradisíaco, a gente tentou fazer orações contra a corrupção, né? Nós fizemos uma vez aí falando sobre a missão dos municípios, que é a coisa menor que tem. O Meixuma já falou sobre isso. Ele disse assim, olha, vamos aí resolver o problema do indivíduo, do município, do Estado. Aí o Meixuma fala assim, quer dizer, então se a gente não pensa, e aí o camarada adora ficar só no indivíduo, e aí fica cuidando do indivíduo como se... Eu quero ver do indivíduo, sabe o quê? É a omissão dele. Não quero ficar... A culpa está nele, tá? Porque ele é omisso. E você que eu falo, não é você também. Vocês, dirigentes, vocês são responsáveis por isso, por deixar esse pessoal omisso. Estão criando aquilo que o Marx falou, os alienados, não sei o quê, o ópio do povo. Nós continuamos sendo o ópio do povo. Claro, porque não resolve. Pensa um bocadinho. Estou pensando assim, chamo os dirigentes para resolver a postura da igreja em relação a esse quadro brasileiro. Diga isso. Quero ver você dizer. Agora, está com medo que vai ter... Você não paga imposto? Não paga imposto? Está contente porque o governo brasileiro não paga imposto? Sim. Mas está provocando um monte de coisa. Afinal de contas, o que é que vocês querem, pô? Eu estou falando para você, Altamira. O que é que vocês querem, cara? Vocês querem botar a religião de meição? Veja o que ele já falou sobre política. Porque ele já falou sobre política. Não enrola não, pô. Não enrola não. Estou cheio de gente enrolando aí.
Aí quer botar a culpa na pessoa. Quer dizer, a culpa está... E quando a gente lê Meixo Sama falando sobre política, parece que a gente está lendo a atualidade. Foi impressionante no momento que a gente... que você antecipou o livro de política para a gente fazer um estudo no sentido de que esse ano é um ano eleitoral, para as pessoas ganharem consciência, e o grupo ficava assim, chocado, porque estava lendo uma coisa que Meixo Sama escreveu não sei quantos anos atrás, num contexto de Japão, que caía como uma luva para o Brasil, o momento atual do Brasil. Esse é o problema. Não sei se você quer fazer, eu também mesmo gostou do que eu consegui atingir, né? Atingir. Você disse uma coisa que se alinha com o meu pensamento. Existe muita vaidade em busca de poder. Sim. Isso aí é a primeira coisa. Querem ser um escolhido de Deus, sem que Deus tenha se manifestado contra isso. Então acabam por decidir criar uma nova igreja, onde cada um vai ser titular que Osho. Eu trabalhei num colégio e eu tive um reitor que dizia assim, são as coisas humanas. Porque no fundo é isso. Falou que o pensamento deve ser para Meixo Sama. É claro. Nossa ligação definitivamente deve ser com Meixo Sama. Isso aí. E Meixo Sama, o Jussara, outro dia, do nosso grupo, me mandou, porque eu deleto as coisas do meu celular. 4 coisas que o Meixo Sama orientou que deviam ser feitas antes da ascensão dele. Uma coisa era focar nele. Você podia dedicar na igreja, tal, que aquele espaço deve existir, mas você tem que ter o foco nele. E a outra coisa é a leitura de ensinamento. Tinha mais 2 coisas que eu não gravei, mas a leitura de ensinamento e assim, aconteça o que acontecer dentro da igreja, eu sou o norte, eu sou o foco, entendeu? Atrás aqui que eu vou dizer uma coisa que, assim, em primeira mão, né? As coisas se resumem em 3 coisas. Porque as qualidades divinas, elas são verdade, bem e belo. Quando você baixa essas qualidades divinas e quer colocar aqui na Terra, a verdade, sabe o que é? É mais do que os ensinamentos Meixo Sama. É a sistematização dos ensinamentos Meixo Sama. Que aí você sabe qual é a verdade, basta seguir aquilo ali. Então, a nossa responsabilidade estou falando do nosso centro, é ensinar essa verdade. Então, a gente tem que dar cursos sobre essa sistematização. Por isso que eu quero fazer essa mais atual, que eu espero que seja a última, porque eu acho que não deve ter muito mais do que isso aqui, não. E depois, você, de posse da verdade, aí você vai para o bem. O bem, o verbo não é ensinar, o verbo é praticar. Então você tem que criar, como o Meixo Sama falou, os ativismos. É colocar essa sistematização, esses ensinamentos na vida prática. A terceira coisa é que a gente também não é só ensinar e praticar. Para a gente se movimentar, a gente tem que poder apreciar as coisas, que é o belo. Então, quando você vai num solo sagrado, quando você vê ações belíssimas de pessoas ações mesmo de pessoas comportamentais, tal, e belas artes, é o conjunto do belo, né? Então, a gente poder apreciar isso, porque isso incendeia a nossa alma e faz com que a gente se espelhe nisso e faça novas práticas. Então é esse tripé, verdade, bem e belo, que nos verbos é ensinar, ou seja, sistematização, é praticar, que é o ativismo, e apreciar, que é o belo, que é o apreciar. Né? Então é isso que a gente tem que fazer. O que eu pretendo fazer, estou falando aqui na primeira mão isso, né? É que eu estou namorando essa ideia. A ideia é o seguinte: eu acho que eu tenho que criar, que eu já tentei fazer isso uns 2 ou 3 anos atrás, mas é criar realmente a faculdade paradisíaca. Eu já tinha colocado essa questão. Porque quando a gente passa da sistematização para fazer essa prática, a gente está desenvolvendo em três mídias, não sei se a palavra é essa, que seria
o nosso site, onde que a gente armazena uma biblioteca nossa. As pessoas podem ir lá e ver tudo, ou pegar o que quiser. Depois a gente tem o Facebook, onde coloca a rede social, onde a gente coloca nosso ativismo, né? Sei lá, se está lá o Bolsonaro, falo sobre o Bolsonaro, sei, o que for. E a terceira, que foi que o João criou, o João Carlos aí que está ouvindo, criou aquela voz messiânica, que aquilo ali poderia vir a ser a faculdade messiânica, a faculdade paradisíaca. A faculdade messiânica já está lá em São Paulo e pertence à MMB, à igreja. Meu problema não é esse, meu problema é outro. A gente formar essas pessoas com esse outro perfil. É o perfil das pessoas que querem a sistematização, que querem praticar, ou seja, numa palavra só, formar mamerrito. Nós queremos formar mamerrito, não é formar nível universitário, como é que eu vou falar isso? Formar academicista. Não é isso, eu não estou encantado com isso. É formar gente que seja mamerrito. E aí, assim, dar um curso aí mais caprichado, não ser tão rápido, de uns 2 anos talvez. E com essa formação, eu gostaria de fazer assim, ter 36 pessoas, 2 para cada assunto, e depois de dar esses 2 anos, as pessoas que se credenciassem, né, fizessem esse curso, seriam os multiplicadores. Eu não teria que dar mais esse curso, eu teria que fazer outra coisa. Essas pessoas levariam essa sistematização, esses cursos para outras pessoas. É isso que tinha que ser, né? Quer dizer, agora, uma coisa que eu já aprendi durante esses anos todos, que eu vivo aqui no Brasil, esse Brasil é uma porcaria desgraçada, né? Por que eu digo isso? As pessoas começam a fazer o curso, não é que eu fico por conta, por isso que eu estou aqui, não tem constância, é um vai e vem danado. Por isso que eu digo, a primeira coisa, compromisso. Quer fazer o curso? Assuma o compromisso, cara. Se você disser assim, não, acho que eu não me sinto muito messiânico, vá para o judaísmo, cara. Aprenda a respeitar o sábado. Entendeu? Você fica um camarada que não respeita o sábado, não respeita um dia para Deus. Então você só vive para o trabalho, pô, acorda, cara. Não é possível isso. Quer dizer, então a gente tem que formar um grupo que respeite o sábado, que se comprometa a querer saber as coisas, porque ele quer ser um mamerrito, ele quer ajudar